E aí, gurizada, como é que vocês estão? Mostra aí a câmera aí, meu. Bah, não vejo ninguém, meu. Tem uma galera aí, pô. Ninguém me responde também, tá ligado? Bom, gurizada, quantos a gente já tem aí? Deixa eu dar uma olhada aqui, pô. 14 pessoas? Meu, acho que dá pra começar, meu. Tô por vocês aí. Se alguém disser ok, começa, eu tô começando e tá na mão. Acho que dá pra... Ok, Beleza. começa. Beleza. Deixa eu só botar meu celular aqui no modo não interrompa aqui e tal. Vocês estão vendo bem a tela, tudo certinho, nada errado. Sim, tudo certo. Ah, mano. Então tá, gurizada. Então tá, seguinte, ó. Hoje a gente vai falar, como alguns alunos tinham proposto. Chazinho é importante, né, gente? Ah, tá louco. Como alguns alunos tinham proposto ali sobre a Era Vargas. Eu venho fazer primeiro um lembrete a vocês que a aula 5 ali do Classroom de História do Brasil é uma aula sobre a Era Vargas, sobre os principais pontos. Inclusive, anotei aqui, imprimi aqui, ó, os principais pontos, e vou tentar ligar a aula de hoje a esses pontos, né? Ela, na verdade, é uma releitura desses pontos, trabalhando um pouco ali, como vocês podem ver nos slides ali, a construção do imaginário do presidente Getúlio Vargas, através desses principais acontecimentos aí, que se deram nesses 15 anos de história do Brasil. Que são fundamentais por quê? Primeiro porque cai pra caralho no Enem, na URGS, isso aí é muito certo. Não tem. Se tiver uma coisa só para estudar, estudem em Vargas, porque é impressionante. Em segundo lugar, porque é fundamental, na realidade, que a gente saiba como é que se constrói essa imagem, como que os governos dos anos 30 trabalham toda essa questão de propaganda e tudo mais, para construir um grande líder, que é o Getúlio Vargas, e conseguir, através disso, inserir elementos políticos, partidários, e inserir as pessoas dentro da política de uma forma meio manipulativa, mas não é tanto. Vamos tentar entender, então, esses elementos e tentar aí costurar eles através desses principais pontos aqui. Alguém de vocês. Alguém de vocês viu a aula 5 lá do Clésio? Lembra de alguma coisa? Enfim. Eu vi. Tem tudo anotadinho. Pelo menos uma pessoa viu. Eu ainda não vi, vou ser sincera, não tive tempo ainda. Tá, beleza. Não, tranquilo, tá sereno. Tá sereno. A gente bota, na verdade, as aulas lá são muito bonitas, né? Aquela menina é só isso. Mas tranquilo, né, gente? Vamos lá então. Mas não tem problema, porque eu vou traçar aqui todos os pontos, na verdade, tipo assim, não precisa necessariamente ter visto aquela aula pra gente começar essa aqui. Enfim, acho que eu já dei explicações demais e podemos começar então, beleza? Beleza? Interação, gurizada. Mal quero interação. É que eu não sei onde fica o fone aqui. Tá, gurizada, vamos lá então, vamos lá. Bom, tudo começa, na verdade, a Era Vargas, ela começa com o fim da República Velha, tá? Primeira coisa, tá? Como a gente vai trabalhar aqui imaginário, mentalidade da população, como que as pessoas pensam, como que elas interpretam as coisas que acontecem na política e tudo mais, esses conceitos são bem importantes. Não para a gente saber o que é, mas para a gente ver que há uma transformação, há um método, um modo de contar a história que é bem diferenciado e que a gente pega muito dessa época do Vargas, tá? Por exemplo, o primeiro conceito é República Velha. Vocês já imaginaram, por exemplo, que um regime político qualquer, um cara lá assume e tal,
vai chamar o seu regime de República Velha, ou de uma coisa assim que dê a entender que é uma coisa ruim, sabe, uma coisa negativa, não faz muito sentido, né? Então, esse nome foi posto depois, sabe, para dizer que aquilo era velho e tu tinha novo. E aí tu tem um outro conceito ali do lado, que é a Revolução de 30, que é um conceito muito mais positivo, assim, parece que houve, de fato, uma revolução, parece que mudou totalmente as bases. O conceito de revolução é esse, né? Mudar totalmente as bases do sistema político, ideológico, seja lá o que for, né? É uma revolução total. Então, esses conceitos negativos contra conceitos positivos é o primeiro elemento que a gente precisa entender nesse processo todo, tá? Já começamos aí com a questão do imaginário. Beleza. Então, vamos começar então. O que foi a República Velha e tal. Espero que vocês lembrem que tem poucas coisas na história na escola que eu me lembro assim de história do Brasil e de história de uma forma geral, porque na real eu era muito péssimo em história na escola, tá ligado? Que era um método muito estranho e tudo mais. Mas uma dessas coisas é a política café com leite da República Velha, que é o que eu coloco ali. A crise dos anos 20 coloca em xeque o velho sistema político da República Velha, o famoso sistema café com leite. O que era isso, né, gente? Só resumindo aqui. Era o governo federal sendo comandado por São Paulo e Minas Gerais, que eram os dois estados de maior potência econômica daquela época. Era um sistema totalmente corrupto. A corrupção, ela estava dentro da lei, sabe assim, tipo, não era corrupção, não tinha uma investigação sobre corrupção, ninguém foi preso e tal, mas o voto eram só as elites que votavam, então eles votavam neles mesmos. Era um presidente paulista e o outro mineiro, presidente paulista, o outro mineiro, né? Os votos mais locais, assim, eram aquela questão do voto de cabresto, onde ia lá o coronel, fazia favores e tal, entregava não sei o quê. Então as pessoas, só para deixar claro, não participavam nem um pouco da política daquela época. Era a política da elite para a elite, dos mais ricos para os mais ricos, tá? É o que o pessoal chama de oligarquias, tá? Então, nesse momento, vai chegar ao seu fim. Isso vai na crise ali dos anos 20, tu tem a crise de 1929, anotem isso, que é um elemento fundamental, não só para o Brasil, mas para o mundo todo, assim, para essa mudança política, para esse radicalismo que abriu uma porta mesmo, um portão, na verdade, para que movimentos como o nazismo na Alemanha, o fascismo na Itália, o comunismo mais radical, por exemplo, da União Soviética, lá com o Stalin, tivesse espaço, né, para governar, de fato, vários países do mundo. Tá? Então, aqui no Brasil não é diferente. O Vargas entra com todo esse discurso de que ele é um herói, de que ele vai salvar o Brasil através daquela revolução, de que o sistema político é corrupto, e de fato era verdade. Mas, enfim, ele entra com todo esse aparato de herói, é um mito, né? O mito do Vargas, assim, com o perdão da piada aí. Beleza. O primeiro elemento, então, ficou claro essa questão aí da República Velha, como que era, lógico, a gente falou aqui muito rapidamente, né? Mas como que era todo esse sistema político corrupto e tal, em que governava única e exclusivamente para as oligarquias, ou seja, as pessoas mais ricas. Beleza? Beleza. Sim, senhor. Beleza. Uma outra questão é que nessa época, nos 20, anos 30, tem uma ascensão muito forte da questão do trabalhismo, né? As pessoas, elas já tem movimento anarquista, também tem movimento trabalhista, e as pessoas, né, que vem já daquela ideia antiga de revolução industrial e tudo mais, no Brasil está chegando agora. Tipo, as empresas ali, vai ter um momento de revolução industrial no Brasil nesses anos 30 com Vargas. Então, já há uma demanda por direitos trabalhistas nesse momento. Então, é obviamente que acaba parecendo ainda mais velho esse sistema da República Velha por não tratar essas coisas, né? Não tratar essas questões trabalhistas da forma que deveria ser tratada. Então, o Vargas vai fazer isso até muito bem. Bom, vamos lá, então. Então, o Vargas, juntamente aí com Minas Gerais e com alguns outros estados aí que comandavam a economia no Brasil, eles entram e formam um movimento ali chamado Aliança Liberal. Então, ali, a Aliança Liberal se forma a partir de uma união entre os grupos políticos insatisfeitos com o regime e Getúlio Vargas, mais especificamente os estados de Minas Gerais e Rio Grande do Sul, né? Os partidos republicanos desses estados aí. Tá, mas por que Minas Gerais tinha um pacto ali com São Paulo, que eles faziam, trocavam governo e tudo mais? Por que eles queriam trocar?
Bom, simplesmente porque houve uma traição ali em 1929, onde quem era para ganhar a presidência, na verdade, era para ser um mineiro e eles botaram 2 paulistas, tá? Então é isso, eles ficaram mordidão e aí acabaram se aliando aí com o Rio Grande do Sul para fazer a Revolução de 30 através do movimento da Aliança Liberal. Ficou claro o que é a Aliança Liberal? É o início de tudo. Tem que ser entendida essa questão. Sim. Ô, Sor, mas por que o Rio Grande do Sul? Daí. O Rio Grande do Sul era também uma das potências, um dos estados de maior potência econômica, né? E o Vargas, ele era deputado federal na época, e ele era essa figura que representava, ele era a oligarquia aqui do Rio Grande do Sul também, né? Só para deixar claro. Mas ele, como ele era um cara de fora, assim, um outsider, como se diria hoje em dia, né? Ele representava toda essa ideia de mudança, e o Rio Grande do Sul nunca teve no poder, todo esse lance, esse discurso. Essa época tem várias semelhanças, na verdade, com a política atual, se a gente for ver. Então, todo esse discurso assim de dizer que o herói era um cara que vinha de fora e tudo mais, ele está incumbido nesse momento, tá? Então, assim, no Rio Grande do Sul também tinha uma oligarquia, também eram pessoas ricas e tudo mais, que queriam ter o poder ali. E daí foi essa oportunidade. Tá bom, entendi. Obrigada. Beleza. Alguma dúvida a mais? Não. Vocês ouviam os gatos brigando aí, meus gatos que estão bloqueando aqui fora, não tô entendendo. Qual que era o nome mesmo dos dois concorrentes lá? Que era o do Getúlio Vargas e o que era de São Paulo, alguma coisa assim. Era o Júlio Prestes, Isso, Prestes, e o Washington Luiz, né? E o Washington Luiz que foi o cara que o Getúlio, vamos dizer assim, derrubou da cadeira, né? Para poder assumir a presidência da República. Me diz uma coisa, esse Prestes é da coluna Prestes, né? Não é? Ou não é o mesmo? Não é o mesmo, cara, porque o pessoal confunde. A gente já vai falar. Esse é o Luiz Carlos Prestes, que é fundador do Partido Comunista do Brasil. E o Júlio Prestes, ele era um republicano, não era um comunista. São duas pessoas bem diferentes, na verdade. Beleza. É confuso, né? Muito confuso. Mas é isso aí. Pessoas diferentes. Beleza, vou pular. Beleza. Então, assim, o Vargas, com toda essa ideia de criação de mito, um cara que vem de fora, um cara que não quer... que não é daquela não sei, pegando esse conceito novo, assim, dessa mamata toda da política, assim, tal, vem e tal, faz a revolução. Beleza. Só que, se a gente vê aqui, Minas Gerais estava no poder antes, né? Eles tinham ali uma relação de poder do café com leite e tudo mais. Beleza, ficaram no bem bom ali, fizeram aliança com o Rio Grande do Sul, ficou tudo certo. O único grupo político que saiu perdendo foram os paulistas, né? Ou, mais especificamente, o Partido Republicano Paulista, ou PPR, ou PRP, não lembro. Enfim, eram os republicanos lá de São Paulo, né? Então, o Partido Republicano, eles iniciam, né, o que vai ser chamado de Revolução Constitucionalista. Ou seja, eles pedem, né, solicitam mais espaço dentro do governo federal. Eles acham que eles são, de fato, um Estado que tem uma economia muito forte, né, e de fato era, que tinha café pra caramba, né, apesar da crise de 29 ali, onde se perdeu muito da economia, ainda tinha bastante coisa, e aí iniciam uma guerra, de fato, né, uma guerra que dura 2 a 3 meses, se eu não me engano, 3 meses, né, e aí o Getúlio escuta os paulistas, né? O Getúlio é um cara que, apesar dele ser um líder revolucionário, vamos dizer assim, né? Na Revolução de 30, né? E um ditador, depois lá na frente a gente vai ver isso, ele é um cara que negocia muito, conversa, negocia, ele é o político mesmo, ele é pouquíssimo ideológico, né? Do ponto de vista dele, tipo, uma hora o pessoal fala, o Getúlio é de esquerda, o Getúlio é de direita, o Getúlio e tal, mas na verdade o Getúlio, ele é totalmente político, né? Ele vai negociando com todas as pessoas, ele não tem inimigos, né? Então ele pega, negocia lá o fim da guerra, né? Tava sendo bem negativo ali, o governo federal ter que mandar exércitos e tal. Isso estava até desgastando o governo federal. Até que, no ano de 1934, como já estava desgastando o governo federal, como eu falei... Pode perguntar, o que foi? Seguimos. Beleza, até que chega em 1934,
E aí ele decide fazer uma Constituição, porque, afinal de contas, a Constituição da República Velha, né, o Getúlio Vargas tinha rasgado, não existia mais. Né? Então, né, ele faz essa Constituição e inclui, de fato, ali São Paulo como se fosse ali o auxiliador. Né? Então, acaba essa guerra contra São Paulo, e São Paulo, então, tem algumas benesses e tal, apesar de que quem ganhou a guerra, de fato, foi o governo federal. Então, essa é a Revolução Constitucionalista, quando São Paulo se revolta contra o governo federal pela não participação nas novas políticas revolucionárias, né? Para vocês verem como ela dá, porque, tipo, como é que vai ser uma revolução? Tu vai mudar o sistema, colocando um cara que é da oligarquia, sabe? Então, para vocês verem, assim, ó, é uma história totalmente costurada através de pontos ali de imaginação, de coisas assim de discursos e tudo mais, né? Isso aí é anos 30. Anos 30 é muito isso, sabe? A gente pode ver isso lá no Hitler, lá no Mussolini, enfim, como eu já falei. Enfim, é um troço de momento mesmo, tá? Quando, na verdade, é totalmente político. Beleza. Posso seguir? Pode. Seguimos. Então, aí, algumas imagens, né? Como a gente falou aqui de imaginário, a gente começa a abordar algumas imagens. Dá para ver claramente as imagens aí no... O meu parece meio torto aqui, na verdade. Dá pra ver sim, sorte. Dá para ver tudo, beleza. Uhum. Nada pra... Então, essa era a forma que São Paulo, no caso, chamava para guerra. E era guerra mesmo, gente. Era guerra mesmo. E era muito engraçado, porque São Paulo não tinha, de fato, muita grana para fazer uma guerra contra o governo federal. Imagina, a máquina do governo federal é muito maior, tem muito mais dinheiro e tudo mais, então eles tinham perdido essa parte, né? Então, eles pegam, né, colocam esses cartazes aí às ruas. Vamos lembrar que, eu não sei porcentagens aqui, mas a grande maioria, a imensa maioria da população brasileira nos anos 30 era analfabeta, né? Então, a divulgação de campanhas políticas, de campanhas de chamar as pessoas para defender uma guerra e tudo mais, ela tem que trabalhar muito a imagem, muito a imagem. Isso não é só no Brasil, isso não é só no Brasil, no mundo todo, nesse período aí. Isso é uma questão importante. Então, ali, né, são cartazes que têm poucas coisas de texto e muita imagem, né? A imagem traz, de fato, muita coisa, né? E é interessante que tem essa imagem das mulheres, né? Coloca as mulheres, tem uma imagem que não coloquei aqui, mas colocando uma mulher, assim, como se a Revolução Constitucionalista fosse a Revolução Francesa, assim, sabe? Tipo, representando ideais de liberdade e tudo mais. Então, tu tem toda essa questão. Vamos lembrar que o Vargas também instituiu o voto feminino, né? Nessa mesma época. Vamos avançar, então. Aqui, né? Só para continuar trabalhando essa questão de imagens, né? Talvez você me perguntasse, o que é esse MMDC ali, professor? Né? Significa ali, ó, Martins Camargo, Drauzio e o Miragaia, que foram os caras aí que vieram a falecer naquele primeiro momento de confronto no início da Revolução Constitucionalista, entre governo estadual de São Paulo e governo federal do Getúlio Vargas. Aí. Então, eles deram o nome da Revolução. É uma homenagem para esses caras aí. Né? Então, daí também era trabalhado isso. Beleza. Como a gente estava falando de imaginário da Revolução, né? Na verdade, foi só um exemplo, né, para trazer para vocês. Eu pensei em fazer comparações, né? Às vezes a gente trabalha com comparações, por exemplo, da figura do Vargas com Hitler, da figura do Vargas com Stalin, com Mussolini, né? Só que aí eu pensei o seguinte, fica meio estranho, porque aí parece que a história do Brasil, ela não se dá como uma história própria, sabe? Parece que ela está sempre agarrada em aspectos internacionais. E não é verdade, porque a gente aqui tem elementos, né? Tudo bem, o Brasil não é uma bolha, mas a gente tem elementos aqui próprios, né? De luta, enfim, de história propriamente dita. Então, eu preferi pegar imagens exclusivas do Vargas para a gente poder entender esse lado mítico, né? E essas múltiplas faces aí do presidente Vargas daquela época, tá, gente? Não sei se vocês estão meio perdidos aí com relação ao recorte histórico, tipo ano e tal. Não sei se
Tem alguém me ouvindo? Pra mim tá tranquilo. Tá, beleza. Também. Tranquilo. Década de Tá 30, de boa, 40, senhor. né? Não, é isso. Daí eu cheguei ali em 34, né, com a Constituição, e agora eu tô saindo um pouco do recorte histórico e entrando mais no contexto geral, assim, para analisar esse imaginário aí do Vargas. A primeira imagem ali do tiozinho, segurando um quadro ali do Vargas ali, é uma coisa mais comum, era a coisa mais comum que existia, assim, na época, nos anos 30, nos anos 40, nos anos 50, tá ligado? Algumas vozes aí, se tu for na casa dela, tem a imagem do Vargas até hoje. Porque é um troço impressionante, um negócio impressionante, que a pessoa olhava o Vargas realmente como um salvador, como um herói, como um deus, sabe assim? Tu tinha essa imagem muito forte. E vamos lembrar que não era uma questão totalitária, assim, a nível de Hitler e tal, era uma questão mais autoritária mesmo, enfim, e que envolvia muitas pessoas. As pessoas se sentiam parte daquele governo, porque pela primeira vez, né, havia um cara que se dizia o pai dos pobres, que se dizia colocar direitos trabalhistas, né? Ou seja, que colocava as pessoas, pelo menos passava essa mensagem, né, como ponto fundamental para o desenvolvimento das políticas públicas, desenvolvimento da nação e tudo mais. Então as pessoas se sentiam parte daquilo, né? Então a gente fala, mas o Vargas fez toda uma questão manipulativa. Sim, de fato, mas apesar da questão manipulativa, né, a gente não pode deixar de levar em consideração o que as pessoas pensavam na época, como é que elas se sentiam. Imagina se tu é um cara lá que vivia nos anos 20, que tu nem votar, às vezes tu teria direito ao voto, provavelmente tu não ia ter, mas se tu tivesse, era um voto assim que era manipulado, era um cara lá que tinha que votar nele certo e tal, e era um sistema corrupto, e nesse momento tu começa a ganhar direitos, tu começa a ter um cara que olha para as pessoas, que vai nos comícios, abraça as pessoas. Então isso para as pessoas é uma coisa assim, nossa, fantástica, fantástica mesmo. Então a gente tem que entender essa questão. Por isso aquele tiozinho ali está muito alegre, feliz, carregando ali o quadro do Vargas, né? Ao lado, a gente vai ver uma imagem que ela é clássica, na verdade, porque o Lula ele repetiu esse mesmo gesto, né, com a mão no óleo ali nos primeiros anos de governo dele, né? E enfim, né, é uma ideia de que o Vargas é o cara que cria a Petrobras, né? Isso é num segundo momento já, isso é 1953, mas mesmo lá na frente com o governo democrata, né, ele não deixa de mostrar que, pô, olha aí, eu sou presidente, estou botando a mão no óleo, entendeu? Isso aqui é nosso, entendeu? Para mostrar que, pô, enfim, é tudo uma mensagem, né, que ele quer passar através dessa imagem aí da mão suja de óleo, de petróleo, no caso, né? Não é óleo, é petróleo. Beleza. Então, primeiramente, a gente viu o lado mais político do Vargas aqui, né? Político e familiar, eu diria. Né? Tinha todo esse discurso de moral com relação à família, com relação aos costumes, principalmente porque tinha uma parada anticomunista, né? Que a gente vai ver daqui a pouquinho. Né? Tu tinha esse discurso muito forte mesmo. Tu tinha a ideologiza... meu Deus do céu, palavra difícil. Tu tinha essa não sei falar. Tu tinha essa ideologia dentro das escolas. Tinha a cara, a gente vai ver na frente lá, tinha a cara do Vargas dentro do livro didático, né? Tu tinha essas questões muito bem fundamentadas para entrar na cabeça das pessoas, entrar na cabeça do jovem, né? Então, de fato, não foi só lá no Estado Novo que as coisas vieram a ser manipuladas assim, do ponto de vista da propaganda, no ponto de vista da imprensa, né? Sempre existiu, na verdade, desde 1930, ali com Vargas. Beleza. Então, né, aquela imagem do Vargas ali, ó, na direita, ali, na parte de cima, ali, ó, com o pai dele, né, tomando um chimas, né, para mostrar que ele era um cara família, um cara e tal, né, ali com as crianças, né, que tem toda essa ideia de ele ser o cuidador das crianças e tal. Na próxima imagem tem ali, ó, tem ali um livro didático ali mostrando Getúlio Vargas para crianças. Parece um CD, mas é um livro didático, porque na época não existia CD, não sei se vocês sabem. E aí, tipo, ali achei muito engraçado que ali em cima tem um mapa do Brasil e a cara do Getúlio no meio do mapa do Brasil, tá ligado? Não faz sentido nenhum para mim. Né? Aquele de peça da Xuxa.
É muito louco, é muito louco. E aí, ali tem uma biografia do presidente ali, que tem uma sigla DIP ali, ó, não dá para ver o D, mas é DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda, ou seja, o governo tinha um departamento de imprensa e propaganda que fazia esse controle, né? Além desse controle de imprensa, tinha também o DOPS, que era o Departamento de Ordem Política e Social, que inclusive a ditadura militar voltou a usar esse departamento depois, que fazia o controle social mesmo, assim, principalmente dentro da ditadura do Estado Novo. Tortura, no caso, né? Pode dizer, pode perguntar, que eu não ouvi. Tortura, no caso, né? Tu diz isso. O DOPS. controle social envolvia tortura, envolvia perseguições, envolvia investigações, muitas vezes eram investigações baseadas em farsas, não haviam provas, né? Na ditadura do Estado Novo, tu podia prender quem tu quisesse a hora que tu quisesse. Então, ditadura é isso, né, pessoal? Ditadura é brabo. E o DOPS era esse órgão, né, que fazia esse controle social. Mas dá pra gente entender como tortura, perseguição e tudo mais. É isso. O Vargas, ele foi o único populista, assim, o único líder populista do Brasil na época dele, ou teve outro, assim, bem significativo. Eu só ouço falar de Vargas mesmo. O Vargas, na verdade, ele fica marcado na mente das pessoas, né? E por isso que a gente está tentando costurar essa ideia de por quê, isso aconteceu. Mas, principalmente ali nos anos 50, início dos anos 60, antes de começar a ditadura, todos os presidentes eram populistas, tanto que a gente interpreta esse período de 46 até 63 ali como período populista, se a gente for pegar o recorte histórico, né? Porque todos os presidentes, tu tinha o Jânio Quadros, que era um presidente que ia nos discursos e fingia que desmaiava, tomava injeção de sei lá o que ali para poder acordar e tal. Então, tinha um populismo dentro da própria política, né? O próprio Jânio Quadros, aliás, o João Goulart, ele tinha mais discursivo e tudo mais. É claro que o Vargas é marcante, não tem como bater o Vargas, sabe? É impressionante. E aí, é muito interessante a tua pergunta, porque atualmente a gente vê, eu não gosto de falar, velho, eu não gosto de falar porque aí os caras pensam que eu tô falando por causa de política, partidarismo, mas não tem nada a ver, sabe? O Bolsonaro A gente vê... populista. Sem mais nem menos, o Bolsonaro é populista, tá ligado, velho? É isso que eu vejo, entendeu? E as pessoas, elas populista. parecem que têm uma necessidade de eleger um cara populista, porque elas acreditam que, de fato, há uma necessidade de levar as pessoas pela mão, sabe? Elas querem um pai como presidente da República. Elas não querem um gestor, um cara que represente elas só. Elas querem um cara que esteja do lado delas. Eles querem um Deus, né? Que elas, entende? Então, é muito esse imaginário do Vargas trazido para os dias de hoje, quase como um copy-paste mesmo, assim, sabe? O que me assusta, porque a gente devia estar muito mais consciente politicamente. Pois é o que eu ia falar, tipo, como idolatrar uma pessoa, falar que ela é boa, graças a Deus, na casa da minha avó não tem uma foto do Vargas, mas e ele, tipo, hoje em dia tu vê que o Bolsonaro é quase idêntico, assim, quer copiar, assim, sabe? Mas de formas diferentes, óbvio. Sim. E para não dizer que eu não falei das flores, né? O próprio Lula, né? A própria construção do Lula, tanto que tem historiadores que hoje já falam em era Lula, né? Essa construção mítica que se deu ali da figura do Lula e depois essa questão do Lula livre e tudo mais, sabe? Que as pessoas choram, entendeu? Tem pessoas... eu acho impressionante isso, que eu gosto muito de trocar uma ideia com qualquer pessoa, de qualquer ideia política que seja, sabe? E aí, às vezes é falar a palavra Lula, sabe? E a pessoa votou no Bolsonaro. Eu conheço uma mulher que ela chora, ela vê o Lula como um demônio, tá ligado? Então, tipo assim, a pessoa é quase doente, entendeu? Na verdade é isso. Eu conheço também, Gabriel. Desculpa, não te ouvi. Eu disse também que eu conheço uma pessoa que chora quando fala o nome de Lula. Chora Meu avô. Todo mundo conhece, na verdade, né? Exatamente. Pois é, cara, olha só. Então não é só eu, né? Eu achei que era só eu. Não. Mas é muito louco pensar isso, cara, porque na verdade não é um deus, sabe? Não é uma figura ali que, né? É um representante, tá? Tu pode ali, né, se identificar com as ideias e tudo mais e levar isso como uma mensagem, né?
sei lá, progressista ou mais conservador, no caso do Bolsonaro, mas levar isso, tipo, pro teu coração a ponto de fazer tu chorar, sabe? Eu acho uma coisa assim tão pesada mesmo, sabe? E fico pensando, sabe, sobre a consciência política de uma forma geral do brasileiro, e se um dia a gente vai conseguir evoluir politicamente para pensar a política. Mas, de fato, isso é uma discussão muito longa, porque as pessoas elas não têm tempo. A verdade é essa, elas chegam, trabalham, sei lá, 8, 10 horas por dia, chegam, cuidam da família, vão dormir e tal. E tipo, chega no ano da eleição, elas não têm tempo, entendeu? Então, elas se sentem muito mais pertencentes se agarrando a uma figura populista do que pensar projetos, partidos, conjuntura, né? Tudo isso é muito complexo, a política é muito complexa. Então, é compreensível também. É uma análise bem interessante de se fazer. E como diz o Ney Lisboa, na nova música que ele fez educadamente pro Bolsonaro, é uma mistura de jumento com um psicopato, como ele disse, né? Não gosto de xingar o presidente. Não vamos também usar os adjetivos negativos. Né? Como assim não gosta de xingar o presidente? Foi educado, não foi xingar, assim. Entre aspas. Vocês estão falando que ninguém é Bolsonaro aqui, pô? Acho que não, né? Eu não sou. Deus me livre, né? Meu Deus. Jamais. Jamais. Prefiro 1000 vezes meu Lulinha. Da mãe até hoje. A balança, sabe? Não tô entendendo nada, velho. Nem eu. Tá, vou seguir. Oh, meu Deus. Vou seguir. Beleza. Então, só pelas essas imagens aqui que a gente está vendo nesse slide, né, dá para perceber que há, de fato, uma forma, um método para convencer as pessoas que Getúlio Vargas está do lado delas, que ele é o representante, que ele é quase como um ser especial, né? Ali em cima ele tem a questão, uma propaganda da questão trabalhista, né? Fala ali as leis sociais com que o atual governo, por iniciativa própria, tem procurado amparar as classes trabalhadoras, devem constituir motivo de orgulho para os brasileiros. E a foto, não é uma foto da carteira de trabalho, sabe? É uma foto da cara do Vargas. Então, dá para perceber bem essa mensagem que eles querem passar. O Vargas é o pai da questão ali da CLT e tudo mais. Beleza. Chegamos aí no parte aí que é polêmica, né? Que o pessoal fala que, de fato, hoje, uma ameaça comunista no Brasil, né? Mas que, vou falar para vocês, é uma coisa muito antiga isso. E é uma ideia até muito massa de trocar na realidade. Vamos lá. Para a gente entender o porquê que o governo do Vargas vai começar revolucionário, depois o Vargas vai continuar como presidente pela Constituição de 34, e depois, 3 anos depois, vai começar com uma ditadura anticomunista, que tem traços bem fortes do fascismo da Alemanha, né? E tem perseguição, tem controle de imprensa, né? Uma ditadura mesmo, uma ditadura não é ditadura branda, né? É uma ditadura mesmo, né? É muito importante a gente pensar o comunismo no Brasil nessa época, e aí talvez a gente consiga responder o porquê das pessoas terem tanto medo, na verdade, de uma revolução comunista mesmo em 2020. Beleza. A gente precisa lembrar que nos anos 30 existia a União Soviética, né, que é o famoso Império Comunista, como o pessoal costuma chamar, e a imprensa costumava chamar, né? E a gente precisa saber também que em 1922 foi fundado no Brasil, com apoio, inclusive, da União Soviética, o Partido Comunista Brasileiro, o PCB, né? E o conceito, né? Só trabalhando em conceitos aqui, o conceito de PCB é bem interessante, porque é Partido Comunista Brasileiro. E geralmente os partidos comunistas eram tratados de uma forma internacional, né? Eles eram como se fosse um só, assim. Então, por ter esse conceito brasileiro, ele já se torna diferenciado. Então, aí chegamos no senhor Luiz Carlos Prestes. O Luiz Carlos Prestes, ele era marido da Olga Benário, né? Eles eram 2 comunistas, mesmo, de verdade, treinaram na Rússia e tal, tem altos lances lá.
Eu sempre indico o filme da Olga, né? Que conta um pouco dessa história, bastante romantizada, é verdade, mas aí dá para ter uma base mais ou menos ali, né? Ela que foi para o campo de concentração na Alemanha nazista, enviada pelo Vargas, estava grávida, né, do Luiz Carlos Prestes, então é uma história bem trágica mesmo, né, essa questão aí. Então, Luiz Carlos Prestes, né, fundador do Partido Comunista, foi responsável por arquitetar uma tentativa de golpe contra o governo Vargas em 1935, tá? Então, aí começa essa ideia, né, as pessoas vão ter muito medo do comunismo, né, em países capitalistas, né, principalmente com a ascensão ali, depois da grande crise do capitalismo em 1929, do comunismo, principalmente lá na União Soviética, né, na Rússia, as pessoas vão ter muito medo que, de fato, o comunismo tome conta ali dos espaços e ele consiga trabalhar essas questões trabalhistas de uma forma geral. Porque, de fato, para o capitalismo não fazia muito sentido tu trabalhar as questões, né, de direitos trabalhistas e tal, porque tá pensando no lucro, na verdade, né? As oligarquias estavam pensando no lucro. E aí, no Brasil, surge essa ideia do Vargas pegar e assumir, né? Ele que era um cara da direita e tudo mais. Beleza. Só que, claro, né, essa revolução aí do Prestes, ele é um cara que anda ali nos anos 20 por todo o Brasil, anda a pé, sabe? Dizem aí que ele andou mais de 10 mil quilômetros, entendeu? A pé, a coluna Prestes aí que o colega colocou pra gente, né? É isso. Ele pega uma galera ali, vai nas fazendas e diz, olha, o comunismo é isso, vai te ajudar, vai te trazer de não sei o quê, faz uma propaganda do comunismo. E aí chega em 35, né? 10, 11 anos depois aí que ele iniciou essa caminhada, ele pega e quer fazer essa revolução. Não dá certo justamente porque o Getúlio Vargas já amarrou tanto e tanto essa ideia de que ele é o salvador, de que ele vai trazer as benesses do trabalho e todas essas questões, e ao mesmo tempo conseguiu dialogar com empresários, com os paulistas, com todo mundo. Não dá certo por causa disso, porque é muito surpreendente. É muito surpreendente a força que o Vargas consegue construir. Só que a partir desse momento, o Vargas começa com o discurso anticomunista. Porque ele percebe, né, que o comunismo está evoluindo ali, como eu falei para vocês. Começa com esse discurso anticomunista, dizendo que o comunista mata criancinhas, que invade igrejas, que não respeita a moral, os bons costumes, que todos esses discursos aí que a gente até tá familiarizado hoje em dia. Então, ele usa essa intentona comunista, e o conceito é bem interessante, porque intentona quer dizer um plano louco, um plano totalmente sem noção, né? Então, tinha meia dúzia de pessoas ali que foram presos, não deu nada, na verdade, não deu nada essa questão aí da tentativa de revolução, né? Mas o Vargas usa isso como justificativa para iniciar a ditadura do Estado Novo, em 37. Então, chegamos aí no nosso terceiro ponto aqui, né? Na realidade, a ditadura do Estado Novo. Então, essa é a justificativa. Vamos fechar o Brasil, né? Vamos sitiar o Brasil em uma ditadura, né? Porque a gente descobriu que há um plano de dominação comunista, né? Que é o chamado Plano Cohen, que depois os historiadores descobriram que não existia, né? Na verdade, que ia incendiar igrejas, ia acabar com o Brasil, ia fazer não sei o que lá, ia todas essas ideias aí de como ia fazer a bandeira virar vermelha, né, que é a medo que a pessoa tem, né, e tudo mais. Então essa foi a justificativa, porque de fato não tem como, né? Não tem como tu simplesmente, hoje é ditadura e acabou, né? Você tem que dar uma justificativa e tem que ser muito boa, na realidade. Então, uma pergunta é, o Vargas, ele era anticomunista, então, em todo o mandato, todos os mandatos dele, ele foi anticomunista, antissocialista, mesmo tendo feito... Sim, ele é anticomunista, não tem discussão. Ele é um cara de direita, sabe? Não há discussão. Usar, por exemplo, o argumento de que ele pensava em trabalhismo, pensava nas pessoas, sabe? Assim, tipo, esse argumento é muito falho, pensar isso, para colocar ele como um cara de esquerda, né? De fato, Ele ele é apoiava os anticomunista. sindicatos, então ele é de esquerda, ele é, sei lá, assistencialismo, então ele é de esquerda. Não, nada a ver, né, na verdade. Porque, na minha visão, pelo menos que eu tenho, tu pensar trabalhismo nos anos 30 não é ser de esquerda, né?
Até porque é uma pauta que está ali, sabe? A direita pensou isso dessa forma, sabe? Só que o próprio nazismo, né? Eu gosto de falar isso que fica polêmico, o pessoal fala que o nazismo é de esquerda, né? Mas o próprio nazismo faz ali, do jeito deles, ali, as questões trabalhistas ali, para que o comunismo não tenha uma força ali, né? Eles pegam isso para si, porque é uma coisa de momento, sabe? Não tem como tu dizer que isso é exclusivo da esquerda, isso é exclusivo da direita. O pessoal hoje tem muita mania de fazer esses pacotes, né? Se tu é progressista, tu pensa isso. Se tu é de esquerda, tu pensa isso, sabe? Eu acho tão estranho, ainda mais num contexto histórico diferenciado. Eu respondi, irmão? Aham, respondeu sim. Tá, beleza. É que eu vou me perdendo. Beleza, então vocês conseguiram entender o que é o Plano Cohen? Ele é uma farsa, enfim, né? O que representa o comunismo no Brasil? Por que ele é importante? Deu para entender? Aham. Deu sim, senhor. Só reforçando, então, que é bem importante mesmo, tá? São 3 datas aqui de comunismo no Brasil, vamos dizer assim, 22, a fundação do partido, com o Prestes, 35, a intentona comunista, né? O plano de uma tentativa de golpe, né, dos comunistas, que não deu certo, e 37, o plano Cohen, que não é um plano comunista, na verdade, né, que é uma invenção do governo Vargas para dar início ao Estado Novo. Beleza? Então, chegamos, finalmente, ao Estado Novo, né? Então, tem que deixar isso muito claro. Porque as pessoas pensam assim, a ditadura militar de 64. Foi ditadura, perseguiu, torturou e tal, matou não sei quanta gente. E aí pensam no Estado Novo como se fosse uma coisa tranquilíssima. Como se fosse uma coisa assim que tá tudo bem, sabe? Tipo, o Vargas era massa, então teve justificativa e tal. Quando, na verdade, pelo menos na minha visão de política, não há justificativa para te rasgar uma Constituição e influenciar a ditadura. Mas tudo bem. Vamos, então, deixar claro aqui. A ditadura do Estado Novo perseguiu opositores, políticos, torturou, assassinou e rasgou mais uma Constituição brasileira, né? Lembrando que o Vargas coleciona rasgar constituições, né? Ele rasgou lá da República Velha, com razão até, não vou tirar o mérito. Depois ele fez uma nova em 34, né? E agora ele rasgou a própria Constituição, né? E fez aí a Constituição do Estado Novo. Beleza. O líder, Getúlio Vargas, atuou como ditador no período mais longo de seu governo, de 37 a 1945. Então, ali por 8 anos, né? 8 anos dos 15 ali foi uma ditadura. Já falei isso, foi promulgada uma nova Constituição, a qual impunha maiores poderes ao poder executivo, né? Ou seja, uma ditadura. Assim como a extinção de partidos políticos, eleições e o nacionalismo exacerbado, na verdade, né? Tinha toda essa ideia de Brasil e tal, vamos fechar o Brasil, para não ter esse comunismo internacional, enfim, né? Tinha todo esse discurso mesmo anticomunista, fortíssimo, que tinha lá na Alemanha nazista, que tinha na ditadura militar no Brasil também, em razão da Guerra Fria, só que a gente está aqui 30 anos antes, né? Beleza. A ditadura do Estado Novo foi uma saída para Vargas, pois sua oposição já desgastava e muito seu governo naquele momento. O ódio ao comunismo e o medo das pessoas em relação ao Plano Cohen, a tudo que o comunismo poderia trazer, no discurso da direita, uniu Vargas aos brasileiros novamente. Então, assim, são alguns pontos aqui que a gente tem que analisar, na realidade, tá? Vargas começa como um cara revolucionário dos anos 30, ele tem todo o apoio, tá? E ele tem que conquistar o povão, né? As classes médias, ali, o povão. Ele consegue fazer isso. Até que em 34 ele está desgastado em razão da Revolução Constitucionalista, tá? E aí ele faz a Constituição. E aí ele fala, eu vou ser o presidente, não vou entregar aqui. Eu era o presidente revolucionário, agora eu vou ser o presidente constitucional. Beleza, ganha confiança ali, boa, tá direitinho, tá fazendo a Constituição. Só que aí os caras começam a pressionar, falando assim, não, o Vargas já tá há 5 anos no poder, ele já tá há 6 anos no poder, ele não vai sair nunca, esse cara aí tem um ego muito grande, esse cara aí vai surfar nas ondas do fascismo, começa a pressionar nesse sentido. E aí, com o Estado Novo e com aquela
aquele dualismo entre extrema-direita e extrema-esquerda, né? O Vargas aproveita e abraça essa ideia de anticomunismo, ou seja, chuta ali a extrema-direita de dentro do Brasil e consegue, a partir aí de 37, fazer uma ditadura mesmo, sabe? Fechar para os opositores, que já estavam pressionando bastante ele, e usar toda essa construção imagética, imaginária, de mentalidade aí com o povão mesmo, a seu favor, para conseguir governar mais 8 anos. Então veja o nível da astúcia deste homem, sabe? Então é isso que eu quero, tem que ficar claro, entende? É muito estratégia, é muito estratégia. Perguntas, alguma coisa? Posso pular? Vou pular. Nessa época aí, no caso, a URSS estava no pico dela, mais ou menos assim. Sim. É fato. A União Soviética, ela tem um melhor momento dela após 1929. Então, na década de 30 é o melhor momento, e depois, lá em 1960, quando tem a crise dos mísseis e tudo mais. Então, é um momento bem delicado, sabe? Mas não havia uma chance grande e um interesse muito forte da União Soviética nos anos 60, talvez sim. Mas, nesse momento, não havia um interesse em fazer financiar um golpe no Brasil, sabe? Não era um pensamento de fato. Até mesmo porque a Revolução Cubana foi depois, né? Isso aí. 59, foi 59. Foi 59, ela que inspirou os movimentos aqui na América Latina, né? Sim, e inspirou as ditaduras também, né, na América Latina. O momento mais delicado é os anos 60, na questão dos Estados Unidos e União Soviética. Tanto que, na verdade, né, se a gente for ver na Segunda Guerra Mundial, que a gente já vai falar dela agora, Estados Unidos e a União Soviética caminhavam juntos, dependendo da ideologia diferenciada. Né? É importante também. Vou seguir, gente. Então tá, chegamos aqui na queda do Estado Novo, né? A gente começa o Estado Novo em 37. O que acontece ali durante esse período, tá? Ditadura, perseguição, não sei o quê, tem os departamentos ali de imprensa, tem aquele controle social ali com o DOPS e tudo mais, e a gente chega na Segunda Guerra Mundial. Segunda Guerra Mundial, só abrindo um parêntese aqui, é um grande conflito que se deu, né? Sobretudo com as principais potências do mundo, né, participando, Estados Unidos, Itália, Japão, Alemanha, França, né, toda essa ladaia que a gente já conhece, não é o foco aqui, se inicia no ano de 1939 e termina no ano de 1945, aí, com a vitória dos aliados, né, Estados Unidos, União Soviética e Inglaterra e França. É isso. No ano de 39, inicia-se a guerra entre a Alemanha nazista e a Polônia, né? Deu início à Segunda Guerra Mundial. Logo adiante, as maiores potências mundiais apoiariam um ou outro lado, foi o que eu falei. Para o Brasil, não restou alternativa senão apoiar os Estados Unidos. Que vamos lembrar, historicamente, os Estados Unidos é um país liberal, até hoje. Principalmente pelo fato de que Vargas acordou um financiamento com o governo norte-americano para a construção da Companhia Siderúrgica Nacional. Então, ele fez um acordo com os Estados Unidos, presidente na época, e aí conseguiu financiamento para fazer a Companhia Siderúrgica Nacional, o que alavancou a questão da indústria no Brasil e tudo mais. Então, não podia não ser aliado da Alemanha. O ponto é que a ditadura do Estado Novo, né, que era o modelo fascista, né, de governo, ia ideologicamente contra a ideia liberal dos Estados Unidos. Só que nessa época eles não se preocupavam tanto com isso, sabe? Eles começaram a se preocupar depois de 1945. Né? E aí os Estados Unidos têm uma política de não aliança com países que são, enfim, fascistas, ou têm um modelo fascista de governo, ou são extremamente autoritários e tudo mais. Então não combinava em nada ali com o liberalismo dos Estados Unidos. Essas pressões internas, né, dentro dos opositores políticos aqui no Brasil, isso de fato existiu até um movimento estudantil se colocando
contra o governo Vargas, ali em 1945, fez com que o governo se desgastasse, mesmo sendo uma ditadura, de uma forma enorme, né? Então, eles não conseguiram, de fato, segurar isso, e o Vargas, ele tranquilamente vai sair do poder. Não vai ter uma guerra contra o Vargas, ele não vai explodir todo mundo, não vai. Ele vai simplesmente sair do poder e vai até indicar o próximo presidente, na verdade. Mas isso aí é assunto para outra aula. Então, pressões internas, pressões externas, Estados Unidos, né? E após o final da guerra, o regime do Estado Novo acaba caindo. E aí o Brasil tem uma janelinha aberta para uma democracia aí que se inicia no ano de 1945. Ali do lado eu coloquei um meme ali, que eu já tinha usado numa aula uma vez, né? Que é o governo democrático ali, cerebrinho, governo totalitário, ok? Governo totalitário aliado às democracias e contra o totalitarismo, né? Que é muito inteligente, né? Então, só o Vargas para fazer um negócio assim, tá ligado? Então, é isso aí, meu. Veja a loucura disso. Perguntem aí, comentem. Não sei. Por que o Vargas se matou? Ou, digamos, se mataram ele, não sei. Por que ele se matou? Eu sempre quis entender isso. Tá, primeiro assim, ó. As fontes na história dizem que ele se matou, né? Não, então, tipo, não mataram ele, né? Mas tem as teorias conspiratórias aí, principalmente porque é uma figura mítica do Vargas. Depois ele retorna, né? Eu vou para essa aula em 45, depois a gente faz a parte 2, que é bem interessante ter uma aula completa sobre isso, senão a gente faz tudo na correria e não dá tempo. Por pressões, por essas mesmas pressões internas, sabe? Dos opositores, de dentro ali, teve um atentado ali na rua onde ficava o Palácio do Catete, ali, que pegou e quase matou o jornalista e tal, e ele foi ocupado por isso. Então teve um desgaste do governo dele quando ele retorna na forma democrática, quando as pessoas votam nele para retornar, sabe? Pensa só, o cara era um ditador e voltou como um presidente eleito. Então isso inflama demais os opositores, né? E ele não aguentou as pressões, principalmente essas pressões americanas, que falavam que o Vargas, olha só isso, agora vai bagunçar a cabeça, falavam que o Vargas era, inclusive, comunista, era um cara que só pensava, enfim, entendeu? Olha, veja a loucura, quando na verdade, né, ele queria fazer políticas nacionalistas, ele queria desenvolver o petróleo, ele queria desenvolver ali a companhia siderúrgica, ele queria isso lá nos anos 50. Só que os Estados Unidos via isso como uma coisa horrível, uma coisa que estava aproximando o Brasil, a estatização, né, das coisas estava aproximando o Brasil do comunismo. Claro, isso é discurso, né? Óbvio que eles não pensavam isso, mas é o discurso que faz essa pressão externa combinada à pressão interna, que é quase a mesma coisa que a gente vê aqui em 45. A diferença é que o Vargas já estava desgastado e ele acabou se matando. Alguém perguntou alguma coisa? Alô? Ô, gurizada, respondi a pergunta aí. Alguém tem mais perguntas a respeito disso? Posso pular? Tudo certo. Quem é o certo. da primeira fotinho do meme ali mesmo, que eu me esqueci? Boa pergunta, eu também não sei. Ah, que legal. Dos Estados alguém Unidos, que tem um né? governo democrático, poderia ser. Pois é. Poderia ser. Não sei, vou chutar aqui que é o presidente dos Estados Unidos ali. Eu também acho. Vou até pesquisar. Clinton. Pesquisa aí. É alguém que tem um... Não, isso aí não é importante. Ah, Ok. mas eu tô com a dúvida. Toquei ficha, ó. Beleza, então assim, ó, só para deixar descosturadinho aqui, tá? Depois que a gente costurou todo, deixar aqui, ó, qual que é o sentido dessa ideia de trabalhar imaginário, de trabalhar essas questões todas, né? Por que eu tô falando de tudo isso? Porque é importante entender esses 3 pontos, né? Que separam esses anos 30 e anos 40, para a gente poder fazer o Enem e fazer o URGS lá de uma forma geral. Então, a gente tem que entender o seguinte, ó, essa separação. De 1930 a 34, a gente tinha um governo revolucionário ou governo provisório. É a mesma coisa, tá? Geralmente está escrito governo provisório, tá? Que é o governo que entra a partir da Revolução de 30 e fica até a Constituição de 34. Quem é o presidente? Vargas. Depois a gente tem governo constitucional, 34 a 37. Quem é o presidente?
Vargas, a partir da Constituição. E depois, 37, a gente tem o governo ditatorial, Estado Novo, né? De 37 a 45. Em 45 dá a derrocada ali pelas pressões e tal, externas e internas e tudo mais. Ao total, a gente vai ter 15 anos de governo Vargas, que na verdade, né, apesar dessas divisões aí, foi um continuismo, né? Foi todo um trabalho que se iniciou lá nos anos 30 de... eu não gosto de usar a palavra manipulação, mas de fato de uma construção de uma mentalidade social única, sabe, por parte de um governo, sabe? Seja trabalhando na questão da manipulação da imprensa, trabalhando na questão da manipulação da propaganda, né? Mas, de fato, isso fez com que as pessoas se sentissem parte daquilo, se sentissem como se estivessem do lado da cadeira do presidente tomando decisões com ele, sabe? Isso fez com que as pessoas em 37, ali, na Segunda Guerra Mundial, no Estado Novo, não vissem aquela ditadura como uma coisa negativa. Tanto que, se tu for perguntar para uma pessoa comum hoje, se ela tiver um mínimo de conhecimento sobre a história do Brasil, né, perguntar sobre Vargas, ela não vai ver o Vargas como um cara negativo, vai ver o Vargas como um cara que deu voto para as mulheres, que deu políticas trabalhistas, diminuiu as horas de trabalho e tudo mais. Não vai lembrar da ditadura, não vai lembrar das perseguições, não vai lembrar dessa parte negativa, ao contrário, por exemplo, da ditadura militar de 64, né? Não que deva lembrar com positividade dela, mas vejam como isso ainda permanece no imaginário, na mentalidade das pessoas, mesmo hoje em dia, mesmo quase 100 anos depois, para vocês verem como isso é muito pesado, na verdade. Mas na verdade, a maioria, não sei se é saudosismo, né? Porque tem essa questão do saudosismo também, mas normalmente quando eu pergunto para uma pessoa com mais de 50, 60 anos, assim, o que ela acha da ditadura, quando ela viveu, ela disse, nossa, o melhor tempo possível, tá ligado? É o que eu ouço, assim. Tipo, eu acredito que é uma questão de saudosismo, mas... É que eu acho que é uma questão assim, cara, eu vejo que é um pouco assim que tu, na verdade, se baseia... Eu não tô julgando as pessoas, sabe? Porque, de fato, bom, se a pessoa se a pessoa não tinha uma consciência política, se a pessoa só da casa dela ia pro trabalho, do trabalho para casa, sabe assim? E era uma pessoa ali comum, normal, né? E ela não tinha muita consciência de liberdade de expressão, de voto, de coisas assim, né? De fato, poderia ser um momento normal, sabe? Mas a gente estava passando por uma quebra democrática, isso é fato. E eu acho que as pessoas, passando um tempo, elas tendem a administrar aquilo de uma forma, principalmente agora que a gente tem um nacionalismo no Brasil, que meio que nunca teve, de administrar uma forma assim, de um passado que nunca existiu, sabe? E aí elas pegam aquela lembrança da vida dela e adicionam esse passado construído, né? Porque os militares salvaram o Brasil do comunismo, porque não sei o quê, né? E pegam e constroem o passado. Porque, de fato, as pessoas nunca lembram, por exemplo, que nos anos 70 a inflação estava lá em cima, né? Que as obras faraônicas do governo... E foi por isso que a ditadura caiu, sabe? Porque não conseguia segurar a economia. E de fato, o governo Médici, né, fez aquelas obras faraônicas, tipo, pra quê? Tá ligado? Tipo, os liberais hoje condenam demais os militares. Então, tipo, é isso. As pessoas ignoram essas partes e elas constroem um novo. Eu acho que isso se dá também aqui na questão do Estado Novo, né? Cria um passado que nunca existiu na cabeça delas, para deixá-las mais tranquilas, entendeu? Com relação ao momento que elas viveram, talvez. Sei, essa é a minha análise, sabe? Com toda a humildade do mundo. Eu sempre prezo por conversar, ouvir o que a pessoa tem a me dizer. Tu acha que, tipo, a ditadura, ela também chegava da mesma forma na área mais rural, assim, ou era mais no urbano que aconteciam essas perseguições e tudo mais? Porque, por exemplo, ser estudante de uma faculdade, ou até mesmo ser professor naquela época, se tu for conversar com pessoas que foram professores naquela época, eles já vão te dizer, olha, não era um período tão legal assim, sumia gente que tu sabia que era boa pessoa. Não, claro, de fato, cara, de fato, respondendo a tua pergunta sobre a questão rural, além do DOPS na ditadura, a gente tinha um outro órgão que era o SOPS, que controlava as regiões mais afastadas, que era o Serviço de Ordem Político Social, que era basicamente uma junção de diversas delegacias ali de investigação, de perseguição e tudo mais. Essa documentação do SOPS, ela tem lá no Arquivo Histórico do Rio Grande do Sul,
e ela foi uma documentação muito utilizada para as pessoas fazerem os relatos da Comissão Nacional da Verdade. Inclusive, quem tiver a oportunidade de ver, não sei se o Bolsonaro não tirou do ar os relatórios, sei lá, tinha um lance assim, estava falando. Mas eu acho que tinha, de fato, claro, hoje é muito mais fácil localizar alguém, né? Isso não tenha nem dúvida. Mas tinha, de fato, uma conexão de estrutura policial e de investigação, inclusive nas delegacias do interior. Porque tu tinha uma mentalidade de perseguição, onde todo mundo era comunista. Eu acho que ela chegava em alguns pontos. Não em todos, mas chegava, assim, em alguns pontos mais afastados mesmo dos grandes centros. Entendi. É que realmente, as pessoas que eu já fiz trabalho sobre ditadura, assim, no colégio e tudo mais, das pessoas que viviam em áreas mais afastadas, assim, do urbano, elas não tem nenhuma diferença da ditadura para não ditadura, entendeu? Sim, entendo. Eu vou procurar conversar com pessoas que viveram nas áreas mais rurais, então. Mas urbanas, tipo, eu já conheci pessoas que diziam que realmente não era tão bom assim, né, como as pessoas falam. Uhum. Mas é isso aí, é muito diferente, cara, é muito diferente mesmo quando tu vai fazer uma pesquisa assim, por conta, né, vamos dizer assim, através das fontes, dentro dos documentos históricos e tudo mais, e quando tu pergunta para alguém. Quando tu pergunta para alguém, parece que tem um sentimento envolvido, sabe? Ainda mais hoje que as coisas estão à flor da pele. Mas eu acho que é uma vivência interessante. Eu gosto muito sempre. Inclusive, é um bom assunto para a próxima aula, né? Alguma aula assim a gente podia fazer sobre esse momento da ditadura no Brasil e tudo mais. Eu acho que sim. E eu tava pensando, na verdade, cara, em fazer as aulas mais focadas em temática mesmo, assim. Tipo, era Vargas, daqui a pouco ditadura e tal. Não em continuidade. Eu acho que fica tão estranho a gente fazer uma continuidade do método EAD, sabe? Parece que não tem continuidade. É muito estranho. Então eu tava pensando isso. Eu concordo. Eu vou procurar dinamizar melhor. Ainda mais agora que a gente vai colocar as aulas videochamada em mais dias e tal. A gente está pensando em botar 4 dias na semana. O que vocês acham disso? Ótimo. E aí colocar o Classroom só como apoio mesmo, assim, sabe? Ô, Sora, esses slides já tem na sala de aula ou tu vai colocar lá? Vou colocar assim que a aula acabar. É só Tá bom, tomar uma obrigada. água lá e volto para botar. Beleza. Vou passar aqui então. Gurizada, o que deu aqui? Aqui tá. O meu monitor desligou do nada, tá? Então eu tô lendo pelo celular, então se eu fizer uma carinha assim é porque eu tô forçando a vista mesmo. Então, beleza. Ó, alguns elementos aqui que são necessários para compreensão, tá? Desse momento. É bem importante só frisar tudo que a gente falou, sabe? São elementos bem necessários, tá? Ponto 1, bem simples também. No Brasil dos anos 30, Brasil Noá, existia uma forte disputa política entre comunistas e integralistas, o que auxiliou no discurso de Vargas. Integralismo no Brasil, a AIB, Ação Integralista Brasileira, eram os nazistas do Brasil. Tá? Coloca isso na cabeça de vocês. Eram os nazistas do Brasil, e ao invés de pensar aquela questão da raça branca lá da Alemanha, eles pensavam que a raça pura vinha do índio. É uma dinâmica diferente. Por isso que eu falo da história própria, sabe? A história local, ela tem elementos que se diferenciam, sabe? Então, é bem interessante. Eles tinham um embate total, né, dualista mesmo, entre eles, né, e os comunistas, né? Então, era a ação integralista, os integralistas contra os comunistas. O que fez com que o Vargas chutou ali a extrema-direita, né? Pegou para ele, né, essa parte da extrema-direita aí, mais parecida com o fascismo, e depois ali chutou os comunistas ali e acabou fazendo o Estado Novo para cima dos comunistas, tá? Beleza, então só para dizer, tinha essa questão aí. Ponto 2. A imagem ou o uso dela como ferramenta foi muito utilizada nesse momento por diversos governos mundiais. A exemplo da Alemanha nazista. É o primeiro exemplo que vem à cabeça. Pois a população,
além de se sentir parte de uma construção, conseguia compreender, entre muitas aspas, pelo menos do seu ponto de vista, os processos políticos. Então as pessoas se sentiam parte daquilo, se sentiam como se estivessem pensando na política, quando na verdade não estavam, né? A gente sabe disso. Mas pela primeira vez ali elas poderiam, então, né, ser parte daquilo. Então isso fez com que eles apoiassem tudo e qualquer coisa, inclusive a ditadura do Estado Novo. Ponto 3. Ó, a Tabata apareceu ali, oi. Vargas se firmava muito em sua relação com as classes mais baixas, as que nunca tinham participado da política até então. Suas políticas populistas auxiliaram muito no que diz respeito à sua imagem como ditador. É aquilo que eu falei, né? Ficou essa ideia de que era um cara bom, era um cara que atendia as necessidades do povo, era um cara que estava preocupado, era um cara que estava com as crianças, era um cara que estava com a família. Pronto, isso foi suficiente. Ponto 4 e último. Até os dias de hoje, políticos, figuras públicas ou mesmo pessoas comuns associam a imagem de Vargas às benesses e não à ditadura, dada a extrema popularidade do presidente, mesmo durante o Estado Novo. Eu acredito que chegamos ao fim, né? Então é isso, é o fim. Na realidade, depois da queda do Vargas em 45, eu parei aqui porque eu achei fundamental, já está em quase 1h20 de vídeo. Paramos aqui em 1945, depois Vargas vai indicar um cara, que é o Dutra, depois ele vai voltar, depois vai ter toda aquela crise ali, que a gente vai saber, vai ter a criação da Petrobras, mas isso aí a gente toca para frente, vamos fazer uma aula sobre esse período populista aí, para a gente poder tratar com mais calma, porque eu não ia ficar falando 2, 3 horas aqui, tá ligado? Acho que ficar 1 hora olhando para a telinha aqui já é bastante complicado. Mas então é isso, gente. Eu vou, na verdade, colocar os principais pontos aqui lá de novo, vou taguear ele lá no Classroom de novo nessa aula, tá? Tentem identificar as ligações que a gente fez hoje com a questão do imaginário, tentei trazer imagens, eu sei que é complicado trazer imagens assim para videoaula e tal, mas tentei trazer o mínimo possível ali para a gente tentar identificar esses elementos, como é que se forma esse mito do Vargas e tal. E aí tentem linkar, esse é o exercício, entendeu? Fica no free mode, esse exercício aí de tentar linkar cada elemento que a gente falou aqui, tentei ser o mais didático possível, desde 1930 até 1945. Tentem fazer a interligação desses elementos, desses pontos principais com a aula de hoje, e vocês vão estar preparados aí para responder toda e qualquer questão no Enem ou na URGS sobre esse período, tenho certeza. Gente, é isso aí. Dúvidas? É o momento, né? Senão eu vou fechar aqui e tamo junto. Ficou silêncio. Vai continuar na próxima aula, Gabriel? Na verdade, assim, a gente está planejando fazer com que todas as matérias apareçam em videoaulas. Já adiantando para vocês que estão aqui os de fé das videoaulas, tá? Então, provavelmente teremos uma aula em videoaula na semana que vem também, e na outra. Tá? A gente vai fazer um negócio meio fixo assim mesmo. Até porque eu tô me perdendo no Classroom, acho que vocês também estão, tá uma ladaia, sabe? Tem gente que nem começou e tal. Então a gente vai prezar pelas pessoas que estão na videochamada e vai tentar fazer uma campanha forte das pessoas virem, quem não tá vindo nas videochamadas, tá ligado? Vamos tentar fazer essa forçada. Então é isso. Pra semana que vem. Diga. Tu ainda tá aceitando os exercícios das primeiras aulas, que eu não fiz Manda ainda, lá. mas eu queria fazer. Manda lá. Tá bom. Manda lá. E quem quiser fazer, mesmo que eu não lance exercício, quem quiser fazer resumos assim da aula, sabe, pra mim ver se tá ok, se entendeu, eu faço, tá ligado? Aí é só me chamar. É porque eu vi eu acho que a maior parte do conteúdo, só que eu não fiz exercício. Daí, tipo, agora eu tô tendo bastante coisa na escola, tô tendo vídeo chamada todo dia de manhã e tal. Aí eu só consigo ver o conteúdo às vezes, sabe? Mas eu queria fazer os exercícios também. Tranquilo. O importante é o conteúdo, né? O importante é o conteúdo pra na cabeça e tá na mão. É isso aí. Tá bom, obrigada. Lá no Classroom. Pode falar. Lá no Classroom parou no Brasil Império, né? Foi a última coisa que tu postou, é isso? É isso mesmo. Só pra saber se meu caderno tá em dia. Tá, então tá. Obrigada, boa noite. Boa noite, gente. Muito obrigado pela participação. Boa noite. Valeu. Boa noite. Vocês, Boa um noite, abraço Storm. e até mais. Valeu. Fui. Tamo junto. Valeu.